Salve, salve, rapaziada, boa pra nós. Tá iniciando aqui mais um episódio do Quebrada Cast. Na verdade, é o segundo episódio, certo, rapaziada? Vira a câmera do celularzinho aí, certo? Você que tá aí dentro do ônibus, você que tá na sua sala, dá uma moral pra gente aí, assiste o nosso programa aí, porque hoje, rapaziada, é um convidado ilustre, rapaziada. Você não tem noção do cara que vai vir aqui hoje. Pensa em um cara, gente boa, um cara que tem uma energia que, cara, tem comentário, tá, rapaziada? Eu vou falar dele aqui. Tô olhando pra ele aqui, que vocês vão ver quem que é, rapaziada. Cara, hoje, excepcionalmente, quem tá aqui hoje é o Felipe Bezerra. Ai, caramba, fala comigo, quebradas! Cara, primeiramente eu quero agradecer, cara, você por ter vindo aqui, cara, porque te contactei lá e falei, porra, mano, Bezerra, você precisava vir aqui, dá uma força, dá uma moral pro Quebradas aqui, você tem uma conexão muito boa com tudo isso que a gente quer propor aqui, cara, e você é o cara que tenha isso, e aí você já aceitou na hora. Eu falei, porra, mano, agradecido demais. Muito obrigado mesmo por ter vindo aí, Bezerra. Você é louco. Eu que me sinto honrado de uma maneira gigantesca de estar aqui, cara. Ó, Quebradas Cast, mostrando que na quebrada, nas quebradas de São Paulo e do Brasil inteiro, tem qualidade, tem excelência. Então a honra de estar aqui, Renatinho, no Quebradas Cast, ela é inenarrável. Você é louco. Sério? Bom demais. Sério, não, agradecer de novo, cara. Muito obrigado mesmo por você ter vindo, porque, cara... que nem eu falei lá, né, cara? A energia excepcional que você tem e o povo vai entender qual que é essa energia que eu tô falando aqui, cara. Você pode ter certeza disso. É o seguinte, aproveitando aqui, cara, que a gente tá falando de energia e tal, eu sei que você tem aquele projeto lá do Dia Total. Cara, um projeto maravilhoso. Fala um pouquinho pra nós aí desse projeto, dá uma pincelada pro público aí, porque a gente vai falar bastante dele aí. Verdade, verdade. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, que toda mudança, toda construção, ela parte de uma iniciativa, sabe? Eu acredito isso piamente. Eu vejo muitas pessoas acreditando que a mudança vai vir de outro lugar, de outras pessoas. E tem uma frase que eu falo pelo menos uns 10 anos diariamente, que é: parede é parede em qualquer lugar, chão é chão em qualquer lugar e teto é teto em qualquer lugar. Quem faz a diferença são as pessoas. E foi assim que nasceu o Dia Total. A união de pessoas que entenderam que sim, é possível fazer a diferença nas quebradas. Tem a Catita, que tem uma história maravilhosa, que veio da quebrada e hoje atinge. Nossa, que top, gigante. Nenê, Rodrigo Nenê, João. A gente tem pessoas que fazem a diferença. Mineiro, Débora. São pessoas que entenderam que nas quebradas existem pessoas que fazem a diferença. É assim que surge o Dia Total. E as pessoas acreditaram também no projeto. Isso eu acho que é importante, né, cara? Caramba, é top, cara. Eu quero bastante falar, quero falar muito, cara, do projeto Dia Total. Acho que não tem palavra pra falar do projeto Dia Total. Mas como é que foi a sua infância? Eu acho que o público vê você lá no Instagram bombando toda hora. Pô, uma comunicação 10, cara, porra. Como é que foi a sua infância? Conta pra nós aí. Você é da comunidade também, que nem nós, né, cara? Veio do nada também. Sim. Chegou onde chegou e tem que alcançar muitas outras coisas ainda. Mas como que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra nós. Cara, eu gosto de trazer essa reflexão da infância, né? A gente veio de uma infância na década de 90 de jogar bolinha de gude num pedaço de calçada sem cimento. Era diferente de hoje, né? Muito diferente, cara. Pensa, imagino. você que tá aí e não tá conseguindo entender. Você pensa hoje, você pegar um pedaço de calçada sem cimento e fazer brincar de triângulo por horas. Porra, velho. É Sabe, excepcional. infância de subir nas árvores de alguns terrenos, de algumas casas e comer fruta, cara. Sabe, você entender que a infância nas quebradas, elas foram constituídas através do movimento, da construção. Sempre teve aquele lado que a gente tinha que tomar cuidado em relação aos conceitos da criminalidade, aos envolvimentos. Mas era uma infância e foi uma infância saudável, sabe? E eu sempre tive conectado com o social na infância. Então isso é maravilhoso, né? Então você viveu Sempre. isso daí, né, cara? Aproveitando, falando da infância, e essas dificuldades que você enfrentou aí no seu desenvolvimento, né, cara? Que acredito que nós da periferia, a gente teve dificuldade. Sim. Como é que foi isso daí, cara? Cara, eu falava sobre isso, né? A gente vê as quebradas como elas cresceram
E você sempre percebe que existem pessoas que influenciam a gente, né? Porra, é isso, né, cara? É sobre isso. É isso que ele tá falando, Referências. referência, né, cara? Referências. Então, quando a gente fala de infância, fala de quebradas, fala do desenvolvimento, seja nas periferias ou seja em outros lugares, a gente fala de referência. Porque o ambiente, segundo a gente tem até estudiosos que falam sobre isso, né? Que é a zona de desenvolvimento proximal, que Vygotsky fala. Então você vai aprender isso olhando, observando. A fala convence, mas é o exemplo que arrasta, Entendi. que faz você se movimentar. Porra, isso é excepcional, né, cara? Porque você falou aí de referência, né, cara? Então, você pegou o seu processo de infância, né, cara? Nesse processo de infância, você teve algum mentor? Você teve algum, porra, um cara assim que você falou, caralho, mano, eu queria ser esse cara aí, velho. Ou pelo menos eu tenho a referência desse cara. Sim, sim. Acho que talvez o pai, não sei, cara, mas qual que é a sua referência, assim, que você falava assim, caramba, esse cara aí, talvez eu posso... Seguir esses passos. posso ter essa referência aí, cara. Eu gosto de trazer uma história, né? Bem breve, né? Eu lembro que quando a gente fala de referências, eu gosto de trazer essa conexão dentro de ouvir e vivenciar. A gente vivia numa realidade onde as pessoas não tinham... Cara, é emocionante você parar e pensar isso. A pessoa não tinha o básico para sobreviver, cara. Por exemplo, alimentação. Puta, isso... Então, por exemplo, eu tenho na minha recordação meu pai, como referência, quando a gente pegava uma perua. Inclusive, essa perua tem história, né? Porra, a perua? A perua tem essa história. Kombi aí, cara. Essa Kombi foi um É um rolo. programa inteiro pra contar. Um videocassete. A gente pegava essa perua. E na época o videocassete valia pra caramba, né? Porra, nossa. E a gente saía de Rebobinar a fita. rebobinar a né? fita, alugar na sexta-feira pra entregar a segunda. Foi isso que nós vivemos, né? Meu pai comprou uma perua de um cara referência, seu Sebastião. Puta, um cara fora da curva. Curva. Fez um rolo lá, pegou essa perua e a gente ia com essa perua lá no Ceasa conversar com o pessoal do Ceasa para trazer legumes, verduras e frutas para doar no bairro. Se isso não for referência, cara. E você vê as pessoas emocionadas de receber aquilo ali. Acho que essa referência são os seus Sebastiões, são os Serjões, são seu Bezerras que hoje a gente, parado na distância do tempo, a gente consegue ver que esses caras construíram algo que, se fosse a gente, hoje não conseguiria. Não conseguiria. E assim, né, Bezerra? Você, desde pequeno, já convivendo com isso, vivendo com isso. Então, eu acho que dentro de você, automaticamente você já tinha isso, né? Mas isso foi, de repente, com essa construção aí da infância, do seu pai, de poder ajudar. Porque seu pai era um cara muito... Porra, mano, um cara que queria sempre estar ajudando todo mundo. E até hoje, sim. Verdade. Ele até hoje, porque esse já tava empinando pipa lá na esquina, lá, daqui a pouco veio o senhor Bezerra lá e toma 50 pro moleque lá, já comprou cortante, comprou... Pergunta pra ele fez isso daí. Todo mundo lá na esquina empinando pipa, ele veio com o galo lá e deu pra todo mundo. E baseado nisso, né? Você é um cara que... Como que é isso, de ajudar as pessoas? Que você, cara, você, seu pai... Cara, vocês têm isso com vocês. Não, a pessoa ela não conquista isso. Isso já vem de cada um. E você tem isso de tentar ajudar de alguma forma, de tentar trazer algum conhecimento seu. Cara, você é isso, cara. Como que é isso, cara, de você? Porque, cara... Excepcional isso, cara. Não é todo mundo que tem isso, cara. Renatinho, eu vou ir para todos os telespectadores e ouvintes do Quebradas Cash. Tem uma frase que eu uso dentro do meu contexto e dentro da minha mente, do meu coração, que é... Cara, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Exato, cara. Porra, que palavra excepcional, cara. Sabe, é entendendo essa frase que eu falo... Ninguém, mano. Todo mundo tem uma coisa pra ensinar, sabe? E quando a gente pega essas referências que fizeram parte da nossa história, quantas histórias esses caras tinham? Quando a gente olha ali no Dia Total, por exemplo, a gente pega gente que veio de outros países, cara, e começou a vida do zero. A gente pega a pessoa que superou abuso, pessoas que superaram violência, pessoas que superaram a miséria, cara.
Você acha que essas pessoas, elas não têm muita coisa pra ensinar pra gente? Porra, nem fala, cara. Imagina Muita essas pessoas coisa. que... Então todo mundo, eu acredito, você que tá assistindo aí, você tem uma coisa que você consegue fazer. Consegue doar meia hora do seu tempo e falar, cara, eu vou pegar meia hora do meu tempo e vou mandar um WhatsApp pra uma pessoa que eu gosto muito. Ó, fulano, tá tudo bem com você? Tô ligando aqui, tô mandando essa mensagem porque você é especial. Cara, a pessoa que recebeu isso... Ganhou o dia demais, né, cara? Porque às vezes uma pequena palavra, um pequeno gesto, cara, que você fala com a pessoa, você muda de repente a vida da pessoa. As pessoas têm que entender isso, que isso acontece muito, cara. Às vezes um jeito que você fala com a pessoa, um bom dia que você dá diferente pra pessoa, a pessoa já se sente já diferente, cara. E nós tá vivendo num mundo hoje que o amor tá acabando, né, cara? Verdade. Tá, cada vez as coisas mais... Tá pior, né, cara? Cara, você entrou no assunto do Dia Total. Verdade. Acho que o Dia Total, cara, é um projeto que vocês fizeram aí, cara. Não sei, quanto tempo já tem o Dia Total? 10 anos. Porra, cara, 10 anos de Dia Total não é 10 dias. Não é 10 dias. Não é um mês. Então, como é que foi lá no início do Dia Total? Verdade. Como que foi isso? O povo, que nem eu falei, às vezes as pessoas vê lá bombando lá, cara, 7 horas da manhã lá. Cara, o público jovem, até a terceira idade, você abrange todos esses públicos e aí a pessoa vem lá notar, mas não sabe qual que é a origem. Então as pessoas querem saber como que foi criado esse Dia Total, por que que você criou isso, cara, qual que era a sua ideia. Tenta passar uma visão pro povo aí desse Dia Total, porque eu acho que é importante, talvez as pessoas não sabem a origem, não é todo mundo que sabe a origem, como começou. Então eu acho que isso é importante passar aqui, cara. Ô, Renatinho, sabe o que eu gosto de trazer como reflexão? E para as quebradas todas aí que estão assistindo, é possível fazer a diferença. E a gente vê que muitas vidas são perdidas por coisas que não deveriam ser perdidas. Quando eu notei isso, eu já de imediato falei, cara, deu um estalo, eu falei, não pode acontecer isso. Porque em outros lugares as pessoas vivem e produzem com 90 anos, com 80 e poucos anos, e aqui a gente não consegue. Vê uma pessoa na casa dos 60 anos já não está conseguindo. Por conta de mínimos detalhes, que está na prevenção, que está na comunidade de socialização positiva. E aí quando a gente fala isso em outras palavras, é você entender que o ambiente tem uma influência gigante. Que as pessoas próximas a você que tá aí têm influência gigante. Aí um dia eu pensei e falei, isso tem que acabar. Ou pelo menos a gente tem que mostrar que é possível fazer alguma coisa na quebrada. Porra, que top, né, cara? Que aí eu falei, iniciativa monstra, né? Eu falei, procurei o Nenê. Você Nenê. pegou esse gancho e peguei esse gancho, corri, eu falei, vou me conectar com alguém. Aí fui atrás do Nenê, do Rodrigo Nenê. O cara, é um cara sem sombra de dúvidas que é um cara que faz a diferença. E transforma. E só no futebol que ele é mais ou menos. Né? Engana bem. Você vai assistir isso aí. Você vai ter que ter direito de defesa. Ele engana, velho. Na verdade, era pra ser um profissional, né, cara? Foi um profissional. Foi profissional, né? Foi curta a carreira por conta das construções. Vamos deixar claro aqui. A gente sabe hoje, mais do que nunca, que as construções futebolísticas, elas acontecem por debaixo do pano, muito investimento de grana pro cara aparecer ali. Então você assiste e fala, como é que tal cara foi profissional? Pesquisa. Investimento alto. De talento faltou, né, cara? Porque o Nenê, você é louco, talentoso demais, mano. Canhotinho habilidoso, você é louco. Tanto ele como o João, que era do basquete. Exato, também. O João chegou a jogar basquete profissional. Sim. Os dois, um profissional no futebol, outro profissional no basquete. E os caras voltaram, foram estudar fora e voltaram para investir no bairro, dentro de um ramo que é o ramo da prevenção, que é o ramo do esporte. Os dois. Quando eu bati com os caras, eu falei... Foi lá no início do Dia Total. Tem tudo a ver com isso do projeto. Nenê, João, vamos fazer um projeto conectado com as pessoas de maneira gratuita para que elas entendam que o movimento mínimo de mudança, de acordar um pouco mais cedo, elas conseguem mudar os hábitos alimentares ali, os hábitos de prevenção ali no esporte e conseguem entender que uma comunidade positiva faz toda a diferença. Na hora os caras não pestanejaram. Vamos. Caramba, cara, vai baseado nisso de história aí, né, com o João e com o André. E eu acredito que no começo vocês tiveram algumas dificuldades, né, cara, de começar um negócio, porque não é fácil. A gente sabe como que é os perrengues que a gente passa.
E as dificuldades? Como que é superar isso? Porque não é fácil, cara, você começar um negócio, ninguém acredita, muitos vão falar, porra, mano, o que você tá fazendo? Você tá maluco, você tá com as ideias erradas. Porque eu acredito que você deve ter ouvido bastante isso, cara. Agora pensa você que tá aí. Imagina na sua quebrada um parque, uma praça que era habitada pelas pessoas que mais queriam fazer maldade. Aí na sua quebrada. A gente chegou num parque assim, cara. Sério. Renato, pra você ter... Até arrepia, mano, nos bagulho desse, porque é coisa mais maluca, cara. Cara, pensa você chegar num lugar onde as pessoas estavam ali usando drogas pesadas ou com ações ilícitas. A gente falou, a gente precisa ocupar esses espaços. A gente precisa... Você que tá assistindo esse podcast, você precisa ocupar esses espaços. Porque eles são nossos. Eles foram feitos para práticas esportivas. Eles foram feitos para as famílias levarem seus filhos, filhas. Foram feitos para os idosos estarem ali. Não tá certo a gente ter que se trancar nas nossas casas, cercar nossas casas com grades e essas pessoas fazendo isso. Quando eu falei, chegamos no parque, para você ter ideia, teve um movimento que eu falei, gente, o parque não tá dando pra gente ficar porque ele está totalmente sujo. Tiramos 35 sacos de lixo de dentro do parque. Meu Deus do céu, cara. Isso vocês mesmos fazendo. Mutirão. Cara, de mutirão. Pessoas do bairro. Nossa, cara. É isso que eu ia falar. A aceitação do público. Conta também pra gente. Como é que foi a aceitação do público? Porque, cara, vocês fazer um mutirão, tirar lixo, a comunidade foi junto com vocês, né, cara? Quando as pessoas percebem que existe... Você que tá aí também sabe disso. Eu falo sempre sobre isso. Às vezes a gente não acredita na nossa intuição, no nosso sexto sentido, mas ele existe. Eu tenho certeza absoluta. E quando as pessoas olham e falam, Renato, esse cara tem um coração puro. Esse cara faz a diferença. Esse cara constrói. Esse cara tem uma construção que eu acompanho você a vida inteira. De todas as conexões de empreendedorismo que você teve, de todas as conexões que você teve de melhoramento, de melhorias numa comunidade. Porque o cara que empreende nas quebradas... É o cara que acredita. É lógico, tá pensando na comunidade, né? Então eu sei que você... Então a pessoa olha pra você e sabe que você, Renato, faz isso. É a mesma coisa no Dia Total. As pessoas falam, mano, os caras têm legitimidade. Os caras têm vontade. Aqui tem pessoas que fazem a diferença. E o público veio. 1, 2, 10, 50, 70, 80, 100. Sabe por quê? Porque as pessoas enxergam a verdade através dos olhos. Verdade, exato, cara. Isso é importante, né, cara? E assim, o Dia Total hoje, pelo que a gente vê aí, cara, e a gente acredita, ele impacta todos os tipos de pessoas, né, cara? E qual que é o público lá? Eu acredito, tem jovem, tem pessoas da terceira idade, pessoa da meia idade. E o público que vocês atendem lá é você que tá aí, ó. Que é jovem, que é terceira idade. Acho que não tem essa lá, né? Pode encostar qualquer pessoa lá, né? Nós temos uma conexão de profissionais altamente gabaritado. Então, não tem público, sabe, definido. A gente tem uma heterogeneidade de público gigante. Isso é importante. E cada pessoa treina e está ali de acordo com o que ela consegue. Eu acho que é isso que é o ponto inicial. Sabe? É aquela coisa do videogame que a gente jogava, Super Mario Bros. Sabe? A primeira tela, ela não vai ser difícil, porque senão você vai desistir do jogo. Então cada pessoa tá na sua tela. Ela tá ali, ó, eu consigo fazer isso. Eu falo, então vem. A pessoa tá ali naquela parte, aquela pessoa tá naquela tela. E quem para e volta, fala, eu consigo passar por aqui. Porque quando você perdia no videogame, você falava, a primeira tela tá mal fácil. Passava mais rápido do que a primeira vez. Por quê? Você aprendeu. Entendi. Então, é isso, né, cara? Eu acho que é super importante esse trabalho que vocês fazem, certo? Baseado nisso, e as atividades físicas, como que é? Explica pra gente lá como que é. O cara que quer falar assim, porra, mano, tô gostando aqui do Dia Total, eu preciso ir lá. Só que eu não sei fazer exercício. Como que é isso? Como que funciona essa conexão com o povo lá pra conectar lá? Como é que é isso, cara? A gente parou e nós, os mestres, conversando, a gente falou, cara, a gente precisa ter segmentos de atuação para que a gente consiga comportar tudo. E a gente começou a dividir os espaços, né? A gente tem a Catita, que tem uma história maravilhosa de construção, superação, que atua na segunda-feira, que traz o movimento do corpo através da dança, que traz essa conexão corpo, dança, vencer preconceitos e
socialização. Na terça-feira a gente tem a Débora, que traz... Então, não querendo te cortar, Bezerra, então você tem os profissionais ali voltados para cada modalidade. Ó, esse faz isso, esse faz aquilo. Exatamente. Pô, isso é excepcional, hein, cara? E de graça. Totalmente O gratuito. cara tem que pagar a mensalidade? Nada. Não paga nada. Nada. É só ir lá e pronto. Ir lá e usufruir das atividades. É isso. Exatamente. Caramba. A gente tem mais de uma centena de pessoas nesses 10 anos e todos esses anos totalmente gratuito. É uma forma que a gente tem. Eu acredito que nas quebradas, e o Quebradas Cast hoje é isso. Esse podcast hoje é isso. É oferecer para as pessoas das quebradas desse Brasil inteiro, que sai de fora do Brasil, que ele vai aprender aqui no Quebradas Cast. Ele vai se desenvolver aqui no Quebradas Cast. E o melhor, ele vai ter inspiração para mudar na quebrada dele. Exato, acho que esse é o intuito mesmo do Quebrada Cast, é dar a voz para quem precisa falar o que ele realmente sente, né, cara? É muito importante, Bezerra, a gente falar do dia total. Porque o dia total é uma coisa gratuitamente. Você não tem mensalidade para pagar, nada, cara. Você não. É você ir lá, né? Ir lá no dia total, certo? Que você não vai pagar um centavo. Então, isso, cara, você vai estar lá fazendo a sua atividade física, né? Eu acredito também que vocês devem ter lá eu acompanho já de vez em quando, eu tô acompanhando lá. Você faz a comunicação com o povo também, você dá as suas ideias, cara. Então, isso é uma lavagem de alma muito boa, cara. Então, verdade. Rapaziada, você que tá precisando fazer uma atividade física, que todos nós precisa, encosta lá, cara, no dia total, totalmente grátis. Pode ir lá, cara, porque é maravilhoso, cara. Ô, Renato, deixa eu até trazer uma história. Cara, a gente teve histórias lá de pessoas que não se suicidaram porque chegou até o projeto. Pensa, a gente tem histórias de pessoas que saíram de guerras tribais lá do seu país, do Camarões, e estão ali hoje e têm acesso a tudo isso. A gente tem pessoas ali que superaram coisas terríveis, como assassinato de entes queridos, e estão ali hoje fora da depressão, fora de doenças relacionadas a sei lá, diabetes, psoríase, pressão alta. Então, além de todo esse contato com a construção da saúde e da prevenção através do esporte, tem outra coisa, a mente. Nada supera uma mente que está pronta para crescer. E ali a gente entendeu, os mestres entenderam que é corpo e mente. Sempre. Sempre. Cara, se a sua mente não tá boa, cara, esquece, filho. Você vai pra a água, mano, não tem jeito. É fundo do poço, cara. Então, cara, eu imagino, cara, vocês com 10 anos de projeto aí. Porra, 10 anos não é 10 dias. Vocês estão 10 anos. E imagina tantas almas que vocês pegaram e tiraram do precipício, né, cara? Porque, assim, cara, tem gente que não entende isso, Bezerra. Coisa de depressão. Isso é muito sério, cara. Isso é um negócio muito sério, cara. E a partir do momento que você fala aqui pra gente aqui, cara, teve gente que já tava nesse nível aí, vocês conseguiram recuperar essas pessoas, cara, isso é excepcional, cara, porque é coisa, cara, que, confesso, cara, é arrepiante e emocionante, porque você tirar uma pessoa que tava ali pra se matar mesmo, vamos falar a verdade, literalmente tirar a própria vida. Tirar a própria vida. E vocês, através do dia total, através do esporte, através dos mestres que tem lá, e isso não acontecer, cara, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, é coisa pra tirar o chapéu pra vocês mesmo, é excepcional, cara. A palavra que define isso é emocionante. É emocionante. Emocionante. É emocionante porque, cara, cara, sinceramente, é coisa pra arrepiar, cara, porque não... Cara, é muito impactante isso para as vidas das pessoas e eu acredito que vocês vão fazer cada vez mais isso ainda, né, cara? Porque é o projeto, né, cara? O dia total é para isso, né, cara? Para libertar a mente das pessoas, né, cara? Através da atividade física, né, cara?
Baseado nisso, Bezerra, eu acredito que você deve ter desafios pra caramba ali até hoje, né, cara? Porque projeto social na periferia é uma coisa complicada pra vocês fazer, né, cara? E os desafios? Como que é esse desafio diário? Porque tá ali, cara, né, cara? Todo dia, os mestres convencendo, que é uma coisa, quer queira ou quer não, uma coisa que as pessoas fazem por elas mesmas, né? Sim. Como que é isso, esse desafio? Posso falar pra você, cara? O maior desafio que nós mestres encontramos, que é uma coisa que infelizmente vem e pega a gente de um jeito muito forte, é você conseguir enxergar algo que principalmente nas quebradas, nas periferias, não chega ao conhecimento da prevenção de saúde. Isso é Do mínimo pelo esporte, que faz você ter uma longevidade com qualidade. O que mais machuca, o maior desafio da gente é você falar, a gente tem um projeto gratuito conectado com as pessoas, e muitas pessoas a gente vê partindo e que indo 3 dias lá com a gente, elas viveriam 20, 15, 10 anos com qualidade, com disposição, com força. Então eu acredito que o maior desafio é esse, em uma frase só: o conhecimento não chegar para o maior número de pessoas, de que a prevenção, que o esporte, que o movimento, isso não é só nas quebradas. Esses dias o Nenê mandou para mim, a obesidade tá arregaçando, tá matando muita o gente, mundo né? todo, cara. Não tá fácil, né, Bezerra? E aproveitando essa questão da obesidade que você falou, né, cara? Então eu acredito que isso precisa fazer um trabalho com os jovens, né, cara? Assim, para iniciar, vamos iniciar com os jovens, né, cara? Que conselho que você daria para os jovens hoje? Porque a internet ajudou bastante, né, cara? Ajudou bastante, veio muitas informações, mas mesmo assim eu acredito que falta muita coisa ainda. O que você daria para falar para os jovens? Falar, cara, qual que é a visão que você daria para o jovem hoje em dia? Porque, cara, não tá fácil ainda, né, cara? Jovem, você que tá aí, cara, vou falar uma coisa pra você. É maravilhoso hoje a construção do crescimento, é maravilhoso hoje a tecnologia, é maravilhoso hoje onde você pode chegar com todas essas questões relacionadas a isso. Mas tem muita coisa que veio dos nossos antepassados, dos antigos, que tem muito valor. Você entender isso, o jovem que está assistindo, em qualquer quebrada, em qualquer parte que ele tiver, ele entender que é possível construir a diferença. Começa, se conecte com pessoas, esteja em ambientes que façam a diferença. Quando você entende isso, você simplesmente se conecta com tudo que tem de melhor para mudar. Se fosse para falar para um jovem, com toda a certeza do mundo, uma frase para ele é: onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Ele já é completo, ele já é perfeito, ele já faz a diferença, ele já tem uma construção, ele só precisa conectar com isso. Isso é maravilhoso, né, cara? O jovem realmente, de fato, precisa disso, né, cara? E a comunidade, ela enxerga isso. É evidente que ela enxerga isso, esse trabalho do Dia Total. Como que você percebeu essa mudança, assim, do pessoal, né? Porque você tá ali no Dia Total, todo dia. E quer queira ou quer não, o pessoal da comunidade, eles falam: porra, mano, alguma coisa tá acontecendo ali. O que você percebeu de diferente, assim, do povo? Porque você tá ali todo dia na batalha. E as pessoas se identificam com aquele e falam: porra, mano, tem alguma coisa que você percebeu que mudou, assim, deles? Cara, não, lógico que tem. No início, né, tava eu, o Nenê, né, o João, Catita, Deb, Mineiro, né, e até outros mestres que a gente conhece. E as pessoas tinham essa sempre tinha uma pergunta: e aí? Lá atrás, né? Amanhã vai ter? Eu falo: todo dia é Dia Total. Todo dia. Amanhã tá chovendo, vai ter? Vai ter. Amanhã vai ter. E a gente perceberam isso, né? E as pessoas começaram... Eu acho que a maior mudança foi as pessoas perceberem que a gente tem um projeto consolidado, a gente tem um projeto com constância, a gente tem um projeto com resultado, a gente tem um projeto que faz a transformação no bairro e em outros bairros também. A gente tem pessoas que saem de Ferraz e Vasconcelos e vai lá. A gente tem pessoas que saem de Itaquera e vai lá. A gente tem pessoas que saem de São Miguel e vai lá. A gente tem pessoas que saem da cidade de Tiradentes e vai lá. A gente tem atuação na cidade líder. A gente
tem atuação na cidade de Tiradentes, a gente tem atuação em lugares em São Miguel. Olha o tamanho da proporção que tem. Então, eu acho que uma das maiores mudanças foram as pessoas verem que nós, Projeto Dia Total, nossos mestres, nossas pessoas que estão próximas, elas falaram, são 10 anos, cara. Renato, pensa você. Não é 10 dias, cara. 10 anos. Eu falei isso hoje de manhã, para mais de 100 pessoas. Segunda-feira tem, terça-feira tem, quarta-feira tem, quinta-feira tem, sexta-feira tem. São mais de 3.000 dias de projeto. Isso é excepcional, né, cara? Cara, o negócio que você falou aí, cara, tem gente que vem lá de São Miguel. Você acredita? Eu tô aqui em Guaianazes, né, cara? Todo Sim. mundo sabe aqui. O cara vem lá de São Miguel, Tiradentes, cara. Você acredita nisso? Não dá pra acreditar, porque, cara, é excepcional isso, cara. Olha o que vocês conseguiram atingir, cara, com isso. E o que vocês vão poder atingir mais ainda, né, cara? E eu falo sobre as pessoas, eu pergunto para as pessoas, eu falo, o que te trouxe aqui dessa distância? A pessoa fala, cara, eu me reencontrei com a vida. Cara, aqui eu sou eu mesmo. Depois que eu vim pra cá, eu me tornei uma pessoa melhor. Aí você pergunta pro outro e cada pessoa ela é impactada de um jeito. Eu conversava com o Nenê até, ele falava, cara, a gente colheu o depoimento dessas pessoas e cada pessoa tem isso. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou mais grata pela vida. Depois que eu comecei o Dia Total, eu comecei a me conectar com a minha família. Depois que eu entrei no Dia Total, eu comecei a aceitar as pessoas que estão próximas a mim e amá-las do jeito que elas são. E isso significa você sair das prisões. Você entender, ter empatia, ter consistência. Eu falo sobre isso. Amar mais, abraçar mais, beijar mais, falar que as pessoas têm importância, porque depois que ela vai embora... Já era, aí não adianta mais. E é bom você falar isso direto, né, Bezerra? Porque as pessoas precisam ouvir isso. Que às vezes parece que elas esquecem, né, cara? Mas não. Isso tem que ser falado todo dia para as pessoas conectar aquilo de verdade mesmo, cara. Cara, esses 10 anos de Dia Total, eu acredito que tem alguma história que impactou você bastante, assim, cara. Que talvez você poderia, não precisa citar nome aqui, mas acho que acredito que você deve ter uma história, assim, que você... Que a partir do momento que a pessoa conectou ali com o Dia Total, a pessoa, ela tava num... Acho que deve ter. As pessoas têm essa curiosidade de pegar uma pessoa assim que você falou, mano... Cara, eu vou quebrar o protocolo. Vou ter que quebrar o protocolo. Eu não vou. O Quebradas é isso. Quebradas é quebradas. Você tá em casa, cara. Eu acho que quem consegue contar essa história pra gente, o Nenê consegue. Entra no cenário aí, Nenê. Pra quem não sabe, né? Não, vamos quebrar o protocolo. Quebradas Cash aí. Puxa a cadeira. Puxa a cadeira, vem pra perto aqui. Vamos quebrar aqui, que o Nenê vai contar essa história pra nós. Deixa ele contar essa história pra nós de um caso que ele falou assim, porra, mano. Vai ficar... Ó, você que tá aí, o Nenê já... Mano, jogador de futebol profissional, um dos maiores influenciadores no esporte. Hoje tem um trabalho maravilhoso em vários bairros da cidade. É um cara, sem sombra de dúvidas, que faz a diferença. E é ele que vai contar. Eu vou estar aqui no quadro, mas o Nenê vai contar. Renato. Bota a câmera pra ele aqui, Davi, ó. Foca aqui no homem aqui, cara. Certo aí, Davi? Foca no homem aqui, Davi, que ele vai contar uma história aqui que vai impactar aí. Talvez, Bezerra, falando sério, essa história que talvez que ele vai contar, talvez tenha alguma pessoa que tá passando por uma situação similar. E falar pra essa pessoa, tem solução. Vem aqui pro Dia Total. Você consegue. Nenê, você tá com as palavras, Nenê? Certo. Foca no homem aqui, Davi, ó. Foca no homem aqui, a câmera aqui, Davi. Tudo ok, Davi? Ok. Primeiramente, boa noite, Renato. Parabéns por esse trabalho, por esse projeto. Show de bola, sensacional. Mostrando que, Felipe, como você sempre fala, Guaianazes tem vida e a quebrada tem vida. Renato, parabéns. Gente, uma das histórias que eu vou iniciar e o Felipe finaliza é uma história de... Começa a falar, emociona. O Renato. Imagino, cara, que... Estávamos nós no Parque Linear Guaratiba. Para quem não sabe, Parque Linear Guaratiba, Guaianazes, centro de Guaianazes, próxima estação da CPTM. Como nossas manhãs, das 6 às 7 da manhã, fazendo nossas atividades, alongamento, atividade física, consciência corporal, consciência
física, da atividade, a importância que a atividade física tem. Esse rapaz que está aqui do meu lado, o Felipe, nós temos em média 70, 80 pessoas dia. Esse cara sabe o nome de todo mundo. Ele fala... O cara dedica mesmo pro negócio, né, cara? Ele dá a vida mesmo, faz a coisa por amor mesmo, né, cara? Faz. Isso que é o diferencial. Você fazer por amor, né, cara? Fala o nome de uma por uma. Aí, ó. E tudo que a gente tem, ou a primeira coisa que a gente tem quando a gente nasce, quando você nasce, a primeira coisa que você ganha é seu nome. É uma das coisas mais importantes que você tem. Esse cara não esquece o nome de ninguém. É louco, cara. E a gente, nas nossas atividades físicas, vai passando uma senhora lá fora da quadra. Nós que somos do esporte, a percepção, o olhar 360, né? É diferente, né? É O olhar diferente. né? A moça cabisbaixa, passando, parou um pouco, olhou as nossas atividades. E o Felipe, minha linda, vem conhecer o Dia Total, vem pra cá, vem com nós. Que jeito, aquela energia que ele tem. Ela Ativa parou, olhou, aí encostou na grade. Aí ele foi, pegou na mão dela e trouxe ela pra dentro da quadra. Perguntou o nome dela. Nossa, cara. E Isso é emocionante, cara. Você é louco. Vou deixar ele terminar ali, não? Vai embora. Não, termina essa Vai embora, história, porque... Conta aí. Toma água, né? Porque é tenso, cara. Ele conversou, perguntou o nome dela. Ela falou o nome. Falou. O nome dela, você lembra? Lembro, pô. Você é louco. Vai embora. Fala o nome dela aí. Não, Fabiana. Fabiana. Ela autoriza mesmo. Ela autoriza? Fabiana. A história é... Fabi, tivemos que falar. Você autoriza. Porque essa história de sucesso tem que ser contada e tem que identificar. Que nem eu falei, tem pessoas que tá nessa situação. E aí tem a solução. Exato. Tem como sair dessa, pessoal. Tem como sair. Exato. E às vezes, Renato, a solução é simples. Sim. É cada um de nós abrir o canal de escuta. A gente ouvir mais do outro. Todo mundo só quer se projetar, se mostrar. Mas quando é para ouvir o outro, a gente tá ouvindo pouco o próximo. E o Felipe pegou pela mão essa mulher e falou: gente, essa é a Fabiana. Palmas pra Fabiana. Todo mundo... É louco. E aí o olho dela começou a marejar, ela começou a escorrer lágrimas. Ela no centro da quadra. Aí a gente reduziu um pouquinho a atividade física. Aí ela falou: gente, eu quero falar. E o Felipe segurando na mão dela. A troca de energia desse cara é maravilhosa. É só energia boa. Eu quero falar, posso falar? Aí a gente parou a atividade física e o Felipe disse: fala, Fabiana. Fala, pode falar. Deixar você finalizar essa história, que é linda. É linda. Finaliza, por favor. Ô, Quebradas, o Nenê... Quebrada, pega esse final dessa história. Ele sabe contar, você é louco. Ele... Cara, sabe o que eu falo, Renato? Que quando a gente entende, cara, que na nossa frente tem uma pessoa que ela deve estar... Meu, você que tá assistindo, cara, você que tá na condução, eu sei que é difícil, você que tá no trânsito, numa cidade grande ou não, mas eu sempre falo, cara, na nossa frente pode ter uma pessoa que tá enfrentando um dia muito difícil. Uma doença na família, sabe? Um problema de alcoolismo ali perto, porque quem cuida do alcoólatra ou de uma pessoa que está no envolvimento no mundo das drogas ou da criminalidade, ela também sofre. E não é o fim, né, Bezerra? Não é o fim. Na verdade, a pessoa tem que... É o começo, cara. Você pode fazer o começo. O começo da mudança. Da mudança. E nesse dia, quando eu falo, pode falar, a roda aberta. E quando a gente traz assim, hoje com as redes sociais, com
com inteligência artificial, com informações, as pessoas às vezes ficam desacreditadas de algumas histórias. Essa aqui a gente tem testemunhas, centenas delas. Aí você deu a voz pra ela lá. Pega esse papel. Pega Que o papel. loucura, velho. Uma carta de suicídio. Carta de despedida. Mãe, não fui forte. Eu não consegui. Aí eu... Sabe aqueles milésimos de segundo que você vai entendendo onde você tá entrando, que é uma carta de suicídio, cuida do meu filho, cuida da minha filha, eu não consigo. Falei, meu... E não tem roteiro. A vida real não vai te dar roteiro, gente. Não tem roteiro. Ali era o que tinha mesmo ali naquele momento. Era o que tinha, era aquilo que tava na nossa frente e a gente tinha que entender que a gente precisava ter uma resolução final daquilo. Ela falou, eu ia me matar agora. Eu só passei no parque pra me despedir. Cara, Eu ia ou pular na linha do trem, na passarela, pra quem não conhece, em Guaianazes tem uma passarela pra passar pro outro lado, a gente chama do outro lado da estação, e tinha um viaduto. Era só essa a minha dúvida. Eu vim me despedir e eu queria só um sinal. Puta que lá, merda. Pensa, alguém olhar pra você e você falar que... Eu acredito muito nessa construção divina. Deus falou assim, ela precisa de um sinal. Ei, esse sinal é o seu. E quando eu falava vem, ela não vinha. Vem, eu falei, meu Deus. Mano. E a gente não entende. Quando todo mundo gritou vem, vem, vem. Aí ela foi. Então, na verdade, o sinal que essa pessoa precisava era nós ali. Às vezes o sinal que você precisa é esse quebrar as quedas. Exato, cara. Talvez, que nem eu falei, né, cara? Porra, você vê como que Deus é, né, cara? Colocou ali vocês ali, que a menina já tava já pra... A gente chora. O fim. Ali já era o fim dela. Minutos finais. Já eram os minutos finais dela. E aí vocês, com, né, de um jeito, trouxe essa mulher pra cá e tal. E hoje, como que ela tá, cara? Cara, fala você. Pode falar, Nenê. Hoje ela tá uma nova vida, né? Se reencontrou com a família. Se reencontrou com a vida também, né? Reencontrando com a vida, com a família. Caramba, Participou de corridas com a gente. Olha, que se aproximou da maravilhoso, mãe, que ela não conversava. Tá perto do casal de filhos. Encontrou a vida. Reviveu, né? Reviveu. Novamente, né? É louco. Caramba, cara, umas histórias dessa, cara, que faz com que vocês, eu acredito, estejam ali todo dia, né? Dando esse suporte, fazendo isso, cara, porque é linda essa história, é maravilhoso, cara, porque, cara, Ô, Renato, você salvou uma vida. É isso que eu falo. Vocês salvaram uma Sim. vida. Excepcional isso, E cara. tem uma coisa que eu falo, pra quem tá assistindo esse podcast, Quebradas Cast, às vezes a pessoa que tá assistindo, ela acha que não tem mais jeito pra ela. É, cara, muitos estão nessa situação. Às vezes ela tá jogando a toalha, ou às vezes ela tá levando a vida de um jeito que ela não consegue mais agradecer por mais um dia, ela não consegue mais olhar e ver o amor nos olhos do filho, da filha, não consegue encontrar um propósito. Eu sempre falo, o propósito tem que estar definido pela vida. E quando a gente entende isso, eu falo sempre de pessoas que influenciam a gente, sabe? A gente falou de referência, seu Sebastião, Serjão, seu Bezerra. São os caras que começaram a abrir essa mata de tudo isso. Quando eu falo de, por exemplo, você pega... A gente tem a Renata Abreu. Cara, não é impossível não falar da Renata, nesse caso aqui, quando a gente conta a história, por exemplo, de uma lei que muda o Brasil. Pô, uma lei. Toda mulher que aparecer no hospital, no espaço de saúde, no território nacional, que apresente alguma coisa que esteja parecido com violência doméstica, é obrigado aquele hospital, aquele médico sair dali e projetar direto um boletim de ocorrência. Sim. Olha só, essa lei não existia. Quem pensou em construir essa, lógico, com muita gente ao redor, foi a Renata. E você vê, olha isso, essa história é impactante para você que está assistindo. Então um médico, uma moça, uma mulher saiu lá do sul do Brasil e falou: Renata, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho que agradecer você. Sabe por quê? Porque a lei que você colocou lá em Brasília, que diz que toda mulher que apresente uma violência doméstica, o hospital ou o centro de saúde, ele vai fazer aquilo virar um BO. E aí, em 24 horas, a polícia foi lá. E quando foi 24 horas, a polícia foi lá na casa da minha filha, o ex-marido dela estava tentando matar ela. Não, olha só você entender o impacto disso. Quando a polícia chegou, o cara tava batendo e ia matar essa mulher. Ela não morreu por violência desse cara, porque essa lei valeu pra ela.
Você entende que são coisas que são referências pra gente. Eu gosto de falar no Quebradas Cast, porque aqui são construções que vão mudar e está mudando a vida de pessoas. Tá mudando, exato, BZ. Acho que essa é a proposta aqui mesmo, cara. A gente pegar e dar voz pra essas pessoas. Dar voz, porque, cara, a história da menina que vocês falaram aqui é excepcional. Você que tá nessa situação, que tá passando dificuldade, que eu acredito que todos nós passamos dificuldade, não tem jeito. Verdade. A vida é pra baixo, pra cima, não tem jeito, cara. A vida nossa é desse jeito. Então você que tá passando com a dificuldade, se vocês quiserem procurar os meninos do Dia Total aqui, cara, vai lá que eles vão dar maior atenção pra vocês, certo? Cara, a história tá aí. A história que eles contaram aqui é real. É real. Então você que tá com a dificuldade dessa daí, procura eles lá, que eles vão dar uma força pra vocês. E tenho certeza absoluta que eles vão salvar mais algumas vidas aí, cara. Através desse programa, que é o que não tem preço isso, né, BZ? Sim. Falar a verdade, isso não tem preço, Nenê. E quem você tiver... poder salvar uma pessoa de uma situação dessa, cara, não tem preço isso, cara. Ô, Renato, e quem estiver longe, quem estiver em outro espaço, que não seja tão próximo a nós, dá pra conectar a gente nas redes sociais. Sim. Tudo e tal, mas, procura um espaço perto de você, né, Nenê? A gente sempre fala isso. Sabe por quê? Porque é dentro de uma mudança que você sai da sua casa, encontra um ambiente positivo, vai encontrar pessoas boas. É todo um caminho que você vai melhorando. Então, eu gosto do Nenê estar aqui, aproveitar o Quebradas Cast. Eles é livre aqui. É livre. Você guia daqui. Não tem essa não, cara. Renato é o cara. Vou aproveitar essa resenha que o Nenê está aqui do lado para trazer essa reflexão aqui para todo mundo que está assistindo e vai assistir e vai mandar para outras pessoas. Eu peço primeiro até que as pessoas sigam lá o Quebradas Cast, tanto no Instagram, @QuebradasCast. Siga no YouTube também, aperte o sininho, compartilha, porque aqui é a realidade. É realidade. Aqui a gente não vai ser ator aqui não, cara. Você Aqui nós entende? vamos falar o que é verdade, cara. De verdade. De verdade. Tem que ser verdadeiro. O Nenê tá aqui do lado e ele vai falar assim, né, de uma maneira até que ele vai trazer um posicionamento, Nenê, que as pessoas estão assistindo, como é a prevenção, sabe? O Nenê, ele é um cara muito preocupado com essa questão dos movimentos preventivos. Eu sempre falo, as pessoas ouvem um barulho estranho no carro. Sabe o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, vai no melhor mecânico. E muitas vezes ela tá sentindo uma dor no seu corpo. E ela fala, vai passar. Então, percebe que às vezes a gente dá mais atenção para um veículo automotor, por um bem material, do que muitas vezes para nossa saúde. Fala sobre isso, Nenê. E que, na verdade, a saúde hoje é a mais importante, né, cara? E principalmente o mental, né, cara? Muitas pessoas se perdem no mental, né, cara? Então, através do mental, tem o físico, né? Então, parece que tá conectado os dois, né? Um ligado ao outro, né? Tem que estar os dois, né, cara? Na mesma linhagem ali, senão... Tá alinhado. Não tem como desgarrar. O bem-estar físico e mental não tem como desgarrar. Como o Fê falou, a gente se preocupa muito, né, com a qualidade de vida das pessoas, com a questão da saúde. E a gente sabe, e devido a dados e relatos, artigos publicados, que 30 minutos de atividade física... Só isso. 30 minutos de atividade física... 3 vezes por semana. Não precisa ser 7 dias da semana. Pode ser 3. Não tem essa necessidade. Se puder, melhor. Sim. Mas você previne diversas doenças. Uma das doenças que mais matam no nosso país, e são a abertura para diversas outras doenças, são a diabetes e a pressão alta. São a porta de entrada para diversas outras doenças metabólicas que atinge mais da metade da nossa população. Isso é muito grave. Por quê? Postos de saúde lotado, hospitais lotados, e às vezes tudo iniciou numa diabetes tipo 2. Isso é uma cadeia, né, cara? Uma cadeia que alimenta lá no final, lá, né, cara? Numa... Então, a prevenção. Exemplo, né, cara? Numa pressão alta, que aí altera seu estado de humor. Pensa, você com dor de cabeça,
Pensa você, Renato. Acorda de manhã, aquela dor de cabeça, aquela pressão na cabeça, o dia inteiro. Você vai querer conversar com alguém, se conectar com alguém? Tá com o cara emburrado o dia inteiro, cara. E às vezes é uma pressão alta. Má alimentação, a falta da atividade física. E essa pressão alta vai alterar sua frequência cardíaca. Sim. E a má alimentação vai alterar a gordura corporal. Pode causar casos de diabetes. Tem pessoas com diabetes que pica no banheiro, machuca a unha e às vezes tem que amputar esse dedo. Cara, é complicado isso, né, cara? As pessoas precisam entender isso daí, né, Bezerra? Porque é difícil as pessoas entenderem isso, cara, que você nem acabou de falar. 30 minutos diário, cara, não é nada. 30 minutos de... Ah, mas não tenho tempo. Tem tempo. Tem. Tem tempo, pessoal. É só vocês tirar aquele tempo que tem tempo de fazer essa atividade. Em casa. Que você né? vai... você vai... Porque quando você chegar na terceira idade, o que vai segurar você é os músculos. Exato. Não é Perfeito, os músculos, é os perfeito. músculos, não é outra coisa. Então, as pessoas têm que entender isso daí, cara. Não precisa ser aquele cara, mano, não é isso que a gente tá falando, de ser forte. Não, cara, não, é completamente não. distante dessa Né? construção. É de você realmente ficar bem, ter a mente boa através da atividade física. Sabe não tem outra coisa. E tem uma coisa que eu falo, cara, que é muito interessante, até aqui para quem tá assistindo, é a gente entender que tem um cara que fala sobre isso e é sensacional também. Wesley, ele é neurocientista, ele fala, cara, tudo começa por uma motivação. Se você não tem motivação, você não vai conseguir permanecer naquilo. Então eu sempre falo, e falo no dia total com a roda aberta, e nos lugares que eu vou palestrar, nos espaços que eu vou fora do estado, de São Paulo, nas cidades, eu falo, cara, vê seu filho crescer, vê seu filho se formar, vê você se tornar avô. Todas essas coisas. Ah, mas eu não quero. Pensa assim, de uma maneira mais específica. O que te motiva? É você entender que quando você tá bem, todas as pessoas ao seu redor também estão bem. Exato. E quando você está mal, todas as pessoas ao seu redor estarão mal. Porque uma pessoa que tá acamada, ela vai adoecendo todas as outras ao redor. Uma pessoa que tá você bem... tem a influência, né, cara? E tem uma frase que eu falo até do Dia Total, fala assim, na verdade quem fala essa frase é o Gabriel Abreu. Um abraço, Gabriel. Ele fala assim, se não for para transformar vidas, não tem sentido fazer as coisas. Sabe, eu levanto todos os dias, 3h40 da manhã, e não reclamo, não praguejo, não emburro, não fico irritado. Sabe por quê? Porque eu entendo porque eu tô vivo. Eu entendo, você tem que entender porque você tá vivo. Você tem um propósito, sabe? O Quebradas Cast, ele veio pra mostrar isso. Que independente de onde você tá, sabe? Não é a parede, não é o chão. É você que tem que iniciar. Falar, eu vou começar. Quantas pessoas começaram do zero? Hoje você pega o Quebradas Cast, o Nenê hoje e o João são empreendedores da periferia. No ramo da prevenção. No ramo do esporte. Quantas vezes o Renato já foi empreendedor do ramo do entretenimento, lá na época das Lan House? Lan House, bem lembrado. Falar isso. 20 anos atrás, né, cara? 20 anos atrás. Foi uns pioneiros lá em Guernado da Lan House, é verdade mesmo. O Renato, quando não existia celulares que tinha sistema de internet, quando não existia computadores em casa, ele enfrentava na periferia a criminalidade, que é os caras querendo entrar, e ele fornecia ali, Nenê, e todo mundo tá assistindo. Vê se um cara desse não é visionário, vê se o Renato não é visionário. É lógico que é visionário, porque ele tá pegando o tempo dele, que através do poder financeiro do trabalho, ele tá investindo na periferia, que é para as pessoas terem acesso à internet, que não existia. Não existia, porque naquela época, Bezerra, vamos ser sinceros, naquela época, pra você ter uma internet em casa, cara... Era muito difícil. Você que tá aí com o celular assistindo, meu Você não tem noção do que é. Não tem noção que era entrar na madrugada. A internet de escada, bem atrás lá, a internet de escada. Um barulho... Mano, e era só de madrugada. É louco, e só de madrugada. Pra baixar um vídeo pequenininho era 4 horas. E tem social nisso. Por mais que as pessoas não consigam entender, porque eu falei do tempo, do investimento, do espaço da Lan House, mas você tinha ali um moleque com R$2 que ele conseguia brincar, cara. Olha isso que nós estamos falando.
A mãe, aí ele pegava R$1, R$1 ali. Renato, isso aí, você dava entretenimento, tirava das ruas, tirava da criminalidade, tirava do mundo das drogas. Só ali, ó. E além de tudo, tinha uma resenha, brincava. Cara, e Social, excepcional, interação cara. social. Porque quantas vezes ali naquela lan house, Bezerra, as pessoas vinham lá fazer trabalho de escola. Muitas das vezes é trabalho de escola, vem cá, vou te ajudar. Eu imprimo aí pra você, leva pra professora, faz, Renato, pesquisa. Quantas vezes? Não foi nenhuma, nem duas. posso falar o que eu vi muito? Eu vi com meus olhos lá. Cara, você que tá assistindo aí. Currículo, cara. Porra, puta, até esqueci Ó. disso, cara. Cara, quantos currículos. Ó, pra você ter ideia, verdade. eu já tinha os currículos lá, já pré-determinados, assim, ó. Só inserir o nome das Só pessoas. um molde. É só um molde, porque a gente veio, a gente sabia como fazer um currículo, né, na época. E aí eu dizia, mano, quantas pessoas arrumou emprego através desse currículo? E lembra que não tinha Google pra baixar currículo. Não, era tudo na mente ali, não tinha AI, não. Não tinha A inteligência pessoa não artificial, tinha, não. não tinha IA. Tinha que faz tudo pra você Então, hoje. olha só o social disso aí. O cara que estava desempregado, que não teria condição alguma de montar e formular um currículo que fosse aceito numa empresa, que estava ali ou na região ou longe, ele encontrava na Lan House o Renato para construir um currículo digno do cara. O cara tinha até os méritos de toda a construção, só que ele não conseguia colocar aquilo. E aí, através da Lan House, muitas vezes, bem lembrado, Bezerra, até tinha esquecido disso, mas realmente, E ali você vê um cara que consegue um emprego, tem um salário, arruma um trabalho, sustenta a sua família, sai da miserabilidade, do plano de miserabilidade. sim, exato. Através de um processo. E a gente ainda testava os caras. Falava, ó, chega direito, hein? Pede licença. Ainda tinha isso. Tinha um coach, né? O coach do currículo. É, cara. Coach da entrevista de trabalho. Falando da Lan House, até lembrei de uma situação aqui. Que eu Conta, vou conta. até contar, cara, porque foi muito engraçado, cara. Foi um sábado à noite na Lan House, cara. O Ailton tava lá cuidando pra mim. O Ailton é meu irmão, você acha que vocês conhecem aqui? Todo mundo conhece o Ailton e o Ronaldinho, cara. E aí. E tinha também um menino que cuidava lá, que ele era do jogo, Counter-Strike, era. Até esqueci o nome dele, depois eu vou ver se eu consigo lembrar o nome dele. Ele tava lá jogando e tal. É o André. O André, André. Jogando lá naquele. Não sabe, cara? Porque é da hora jogar com é o louco. Até hoje eu jogo, é muito da hora, cara. Ó, vou abrir um adendo do André, que a gente encontrou ele no ano passado. Através da Lan House, eu acho que totalmente tem influência. Hoje ele é um dos caras que mais pilota drone no Brasil, cara. Ele é monstro, né, mano? Você vê aí, né, cara? Nasceu aí. Nasceu aí. Tecnologia. Começou daí. E aí, o que aconteceu, cara? Eu dou risada, mas o negócio foi sério, cara. Os caras vieram roubar a Lan House, cara. Os moleque veio, encostou, acho que 2 carros na Lan House. Os caras encostaram. Pá, vai roubar e tal. Fechou a porta. E nisso, cara, o André tava jogando lá no joguinho, cara. E aí os caras chegou no André. Bora, moleque. Caramba, mano, sai daí que não vai roubar, é um assalto do caramba. E o André, na paranoia do jogo lá, mano, pegou e falou pros caras aqui, mano, sai daqui que eu não passei. Sai daqui que eu não passei ainda não, mano, tô jogando aqui, sai daqui. Ele não teve a noção do que tava acontecendo na hora ali, cara. Mano, Tava tão imerso no jogo. cara, foi engraçado essa história. Os caras aí. armados, Não, os caras armados mesmo. Armado. Os caras armados, inclusive levaram todas as máquinas naquela época lá, levou todas os computadores da Lan House, e não de que a Lan House também depois não deu continuidade, mas a gente conta assim, a gente Motivo de força maior. vai, ô, sai daqui, eu tô jogando aqui. Os caras vão toda risada demais aquele dia. Não, E é uma história engraçada, né? É uma história engraçada, você é louco. Ai, caramba. Uma história que marca, né? Marca, Você vê que como o empreendedorismo e seus desafios desafio. e os enfrentamentos, e no caso do André, ele conectado no jogo, ele mano, sai daqui. Não posso agora não, cara. Tô jogando aqui, tô terminando a fase ainda, cara. Calma. Espera aí. Foi engraçado esse dia aí, cara. Não, e cabe lembrar, né? A gente pegou só um frame bem pequeno do Renato, né? Que a gente que conviveu, cresceu e estamos juntos, né? Por décadas, né? É importante as pessoas saberem, né, quem é a figura do Renato. Ele foi um dos caras que foi pioneiro dentro da construção do trabalho, dentro de uma das maiores empresas, a nível até de importação do ramo do papel. Então era um cara que sempre foi... O Renato sempre foi referência. Sim. Sempre trouxe isso pra gente, dentro da construção do trabalho. Sempre foi um cara que sempre esteve perto da gente. E hoje não é diferente. O Quebradas é trazer, através do podcast, o Renato e o Quebradas
pra todo mundo conectado de novo. Exato, essa é a proposta, Bezerra. Acho que a ideia mesmo, cara, é a gente dar a voz mesmo pro pessoal da comunidade. Eu acredito que dentro da comunidade, cara, tem muita flor ali dentro, cara. Você não tem noção do que é isso. E o exemplo disso, se você pegar aí vários, cara, vários. Tô citando aqui, pô, aqui onde nós moramos mesmo, Tietê, pro jogador, cara. Muito cara saiu daqui ainda. E essa é a proposta, cara. A gente mostrar esses caras que saiu e mostrar também que tem muita gente que também pode evoluir também. Então essa é a proposta do Quebrada Cast, cara. Não só na quebrada nossa aqui, mas nós estamos falando de Capão Redondo, nós estamos falando de Pirajussara, nós estamos falando de, cara, de outro... Ceilândia, Brasília. Ceilândia, Tiradentes, cara. O estado do Nordeste, cara, do Norte, do Sul, do Sudeste. A gente vai dar voz para essas pessoas, cara. Pode ter certeza disso. E essas pessoas vão vir aqui contar, cara, através do Quebrada Cast aqui, para mostrar para as outras pessoas que ela também pode, cara. Isso daí pode ter certeza que vai ser a proposta aqui, cara. Isso é importante pra caramba. Dar voz pra essas pessoas e mostrar que tem talentos e tem muito diamante. Exato. Pra ser lapidado. Precisa, cara. E aproveitando, eu vou fazer um quadro aqui com vocês agora. O quadro chama, vou até ler aqui, rapaziada, que é um quadro novo aqui no episódio, cara, que chama Desafio da Experiência, cara. Acho que... Aí vem. O quadro acho que vai dar uma liga, cara. É um quadro, você responde rápido, tá, cara? Não tem por que ficar querendo responder rápido, não. É longo, não. Pode responder rápido. Vamos lá. Desafio da experiência, Bezerra. O que a geração mais nova pode aprender com os mais experientes? Que a construção de vida ela é feita através da constância. O aprendizado precisa ser delineado todos os dias. Que você aprende observando, absorvendo e agindo. Errar todo mundo vai, mas só não erra quem não tenta. É louco. Qual o maior aprendizado que você teve trabalhando com pessoas de diferentes idades? Que as óticas que estão relacionadas à vida é um aprendizado cíclico. Que você vê que as pessoas que estão conectadas de uma idade mais avançada, ela olha o mundo de uma maneira mais paciente, construtiva. E o jovem, ele tem essa força. Ambos se conectam. Sempre. Então, na verdade, eu vejo isso. Que essa conexão do jovem que tem a força, a vontade, o ímpeto, ela encontra e vai construindo. E quando chega aqui, ela fala, valeu a pena. Perfeito, cara. Cara, acho que não teria resposta melhor. Agora, o mais importante, que aí você vai pegar, globalizar tudo, cara. Qual o conselho que você daria... Opa, Caiu. Acontece. Abre o braço. Qual o conselho você daria pra quem quer criar um projeto social? Cara, Porque isso é importante. é verdade. Não pode parar isso daí, né, cara? Nenê, fala, Nenê, que eu falo na sequência. Vai lá. Resiliência. Caramba, cara. Essa é a palavra. Resiliência. Não desistir. Não desistir Fala, cara, jamais. tá com a ideia de um projeto desse? Marcha, filhão. Vai pra Começa. cima. Bora, cara. E lembrando que uma pessoa, uma ação que você fizer, importa. Essa ação constantemente, várias vezes, dia após dia, você vai conseguir. Cara, E eu vou nessa linha, Renato. Pra quem quer começar, não só um projeto social, mas quem quer começar qualquer coisa. Eu falo o seguinte. Se conecte com aquilo que mais faz a diferença. Sabe? Quando a gente começa um podcast, cara, teve 1 dia, 2, 3. Entenda que o dia número 1 tem que ter a mesma energia do dia número 2, do dia número 3, que a força que você coloca, ela tem que estar baseada com a mesma empolgação do começo. Então, você quer permanecer, quer ser um empreendedor? Ah, choveu, eu abro minha porta. Ah, não choveu, eu abro minha porta. Eu atendo bem o cliente do 0 ao 1000, mesmo que as pessoas digam não. Você tem que conseguir entender isso, que é entrega, que é dedicação. Então, você vai começar qualquer coisa. Faça o seu melhor. Aprenda sempre, se desenvolva, procure ambientes onde as pessoas querem a mesma coisa que você e continue. Consistência, persistência. Por isso que eu falo, a persistência é a chave do sucesso. caramba, cara, acho que não teria palavra melhor. E até eu mencionei isso no Top WK na semana passada, cara. Cara, eu falei pra ele, você vai... No caso, ele é um cara que mexe com automotivo, né? Carros automotivos. Eu falei pra ele, você vai pintar um para-choque? Pinta o melhor para-choque da sua vida. Eu até citei eu aqui também. Eu vou fazer um episódio aqui, qualquer que seja. Tenta não, fazer o melhor episódio da sua vida.
Então é isso, cara. Vai iniciar um projeto social? Fazer o melhor projeto da sua vida. Amanhã vou fazer melhor ainda. E essa é a linha, cara, que dá certo, cara. Tem que seguir esse raciocínio, cara. E seja para um ou seja para mil, a energia tem que ser a mesma, a força é a mesma. Sim. Desafio da experiência, você falou aqui agora, né, cara? Agora, quadro Quebrada Responde, cara. Eu vou fazer umas perguntas rápidas e você responde também. Então vamos lá. Quadro Quebrada Responde. Um sonho que ainda quer realizar. Um sonho que eu quero... Isso é difícil, hein? Esse daí eu peguei pesado, hein? Porque eu acredito assim, né? Hoje você tem um sonho, né? Sim. Você realizou. Você não pode parar, você já tem que ter outro. Sim. Você já tem que ter outro e assim vai. Sim. Senão... Então, vamos lá. Vai, Nenê. Solta a voz. Um sonho ainda que ainda quer realizar, cara. Marcha. Falando muito de dia total, propagar nosso projeto em cada praça e parque da cidade. Porra. Top. É um sonho a realizar, cara. Eu acredito que seria o seguinte, que todas as quebradas e não quebradas, que elas entendam que é possível fazer a diferença. Sabe? O que é possível fazer a diferença? É quando você entende que o pouco que você coloca é muito. Tem uma frase que eu amo. Me desculpa, eu não vou saber que eu me esqueci quem falou, mas é assim: eu posso ser uma gota, mas esse oceano, sem essa gota, seria menor. É louco, cara. Lindas palavras, cara. É louco, cara. O maior perrengue que já passou no trabalho. Vai, Nenê. Vai. Aí você primeiro, né? Cara, eu gosto de... O maior perrengue que eu passei no trabalho. Ouve aí, essa é rápida e direta pra você entender, cara. Existem coisas que você passa, Carregador. que você não espera, né? Mas eu vou dar o exemplo de uma vez que a gente tava num evento e quando a gente chegou no evento, foi engraçado pra caramba. Falei assim, me chamaram, falou, Bezerra, vem pra cá que a gente tá fazendo um evento aqui de final de ano numa casa, vai ser um evento do pessoal da igreja. Aí eu cheguei lá, e aí eu fui ver, achei que era um evento diferente, cheguei lá, eu tive que puxar um aulão de dança na piscina. Você acredita nisso, mano? E a Larissa, minha esposa, Larissa, te amo, um beijo pra você, meus filhos, Dom e Serena também, que são meus alicerces do dia a dia. Eu cheguei lá, mano, eu falei, vai ser um evento que a gente vai precisar só conversar com o pessoal, né? Falar sobre isso. Chegou lá, eu tive que fazer um aulão de dança. Acredita? Na piscina. Aí tava na época ainda, pra quem lembra, aquela música... Vem na pisadinha. Você lembra disso? Que era uma música. Mano, aí eu tocava na pessoa, a pessoa dançava, né? Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer agora? A pessoa dançava, virou meme isso aí, né? Virou um viral, né? A pessoa fazia, não vem na pisadinha. Aí eu encostava no outro, a outra dançava. Cara, aí eu falei, vou me virar, né? Vou me virar. Montei na hora lá um negócio na cabeça, fiz uma resenha e deu certo. Mas foi um perrengue, mano. Imagina. É que você tá indo pensando numa coisa. E aí quando você chega lá, você fala, mano, vou ter que mudar pra 1000 outra coisa. Por isso que eu falo, quando você entende a pessoa que tá ali do outro lado, quando você entende o grupo que tá ali, você consegue fazer sair desse perrengue. Rapaziada, Quebrada Responde, certo? Qual foi o maior perrengue que já passou no trabalho, cara? Caramba, mano. Ó, Nenê vai colocar aí. Eu que vou começar essa, cara. Nessa nossa andança por esse Brasilzão de Deus, cara, uma vez eu recebi um convite acreditei que seria pra palestrar, pra conversar com o pessoal, que era um pessoal que estava numa confraternização, no encontro do pessoal da igreja. Eu preparei todo o trabalho, preparei toda a construção. Era um Pensou dia, no roteiro, pensei no roteiro. Falei, vou pensar nesse módulo aqui, que é o pessoal da igreja e tal. Sim. Vou fazer desse Vou comunicar jeito. dessa forma. Dessa forma eu vou ser mais assertivo e tal. A gente tem uma preparação prévia aqui, igual um podcast aqui, você prepara.
Vai pensando, não, tem muita coisa aqui, acontece. Tem muita coisa aqui por trás dessa construção do podcast Não do é fato Quebrada. não, rapaziada. Tem um nosso técnico ali, o Davi, que já tá ali na percepção dos ângulos. Produtor não é fácil não. É, né? produzindo a gente. Pro Quebrada Cast sair, tem toda uma construção aqui do jogo de luzes, tem tudo o ângulo. Então, a gente prepara antes. Então, preparei antes. Era um dia de sol, saí, me deram o endereço, não sabia direito o que era. Quando eu cheguei, Renato Nenê, todos os quebradeiros. Todos os quebradeiros de plantão que estão assistindo aí, mano. Ou todos os quebrados, você quebrada. Salve quebrada. Salve quebrada. Pra todos os quebrados que estão aí, cara. Cheguei lá, pum, não era nada disso que eu tinha pensado. Que perrengue, mano. O pessoal tava numa piscina, numa baita de uma resenha. Aí eu falei, mano, o pessoal tive que dar uma aula de conversa com dança. Aí na época eu lembro que tava até tendo aquele viralzinho que era. Vem na pisadinha. E aí o meme, não sei se já vai mudando. Risca a faca comendo solto, mano. Você é louco? Eu lembro que esse meme era você dançava, encostava na pessoa, ela dançava, né? Aí eu falei, mano, eu vou ter que colocar isso aí, mano. E não é que deu certo, mano. Mano, e a capacidade sua de improvisar. Isso que é diferencial, né, cara? Mano, puta, aí deu certo porque o pessoal amou, não queria que acabasse. Falei, você é louco, mano. E o pessoal falou, meu, quanto custa esse show aqui? E eu por dentro. Nem é improviso, mano. Nem gosta disso, né, cara? Aí Nem falou, gostei. Falei, vem. Esse foi o maior perrengue, cara. Puta, mano. Você é louco. Você, Nenê, vai você. Vai, Nenê. Poxa, eu? É. Hoje é um. Foi bem no improviso, né? O cara chamou você aqui do Neida, mano. No meio, Neida veio. Tava aqui pra acompanhar, assistir. O cara já envolveu, cara. Foi Quebrada Cast é isso. É isso, cara. É verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, cara. Quebrada recomenda um filme. Cara, com toda a certeza do mundo, recomendação de filme pra você que tá aí em casa. Eu gosto do filme internacional Preço do Amanhã. Preço da Manhã. Eu acho esse filme muito, muito, muito simbólico. Sabe por quê, Renato? Porque ele tira a construção do dinheiro em papel e ele coloca tempo de vida pra você. E aí ele mostra como nós devemos valorizar cada minuto de vida. Top. Top. Aproveitando que o Nenê tá nessa enroscada aqui, já vou Vai, perguntar pra ele. vai. Um filme, Nenê. Manda. Vocês vão lembrar. O Rei Leão. Top. Sabe por quê? Tem uma passagem do filme que o Simba tá na selva, junto com o suricate e o porco-espinho. Não, porco-espinho não. O porco, né? O Pumba. O Pumba. Javali. O Javali. Javali. O Timão e o Pumba. E se a gente lembrar, você que tá assistindo, se você lembrar desse filme, o leão é um animal carnívoro. Verdade. E o Timão e o Pumba, a todo momento, coloca na cabeça do Simba que ele não precisa se alimentar de carne para sobreviver. O que a gente aprende com isso? Que todo momento vai ter alguém na sua caminhada querendo desconstruir todas as suas convicções, seu propósito de vida, te arrastando para o outro lado. Então, o Rei Leão, para mim, nesse dia a dia que a gente vive, interações sociais, é você se atentar que todo momento vai ter alguém querendo desconstruir toda a sua caminhada. Querendo te pôr pra baixo, né, cara? Perfeita consideração aí, cara. Você é louco. Uma música. Cara, cê é louco. Quebrada recomenda. Música. Quebrada recomenda. Pra você que tá aí, independente do seu gosto musical, escuta Paciência Lenine. Cara, top, mano. Sério, louco, Top. velho. Que fala, a música basicamente fala sobre você entender toda a construção que é o ser humano. A vida é tão rara. Você é louco. Nenê, uma música. Você já tá na enroscada aqui. O cara colocaram no BO aí, viu? Você nem se ligou, né, cara? Mas o BZ é liso. O BZ já envolveu você. Manda, Nenê, uma música. Uma música, vamos de Quinto Elemento, do hip hop.
Boa pedida, hein? Racionais MCs, a vida é um desafio. Porra, essa do Racionais aí é pesada, hein? Aí você... Não, aí deixa quieto, cara. Aí você... Aí, quebrada. Você foi no que é quebrada, cara. Aí você pegou pesado, cara. Pegou. Quebrado, recomendo um carro. Ah, cara. Carro? Pode descontrair um carro. Não, você é louco. Um carro... Você sabe que eu sou apaixonado por moto, né? Moto foi apaixonado a vida inteira. Nem o Renato, né? Ela também era apaixonada por moto. Mano, quando eu empinava a moto... Não tinha... Você que é do grau aí, ó. Você que é do grau, mano. Para tudo. Quebradas e de todo o meu Brasil. Você que é do grau, você... hoje tem Instagram, tem isso. E o moleque é monstro. Não vamos desmerecer. Mano, cara... Mas o Renato era melhor. Comprava anel. Os caras não tá ligado. Eu tô falando de 20 anos atrás, né, mano? 20 e poucos anos atrás. Não tinha tutorial, nem escolinha pra grau, hein? E outra, caiu, meu parceiro. Pra parar no hospital e ser atendido era 3 dias. O Léo tá ligado. O Léo vai assistir esse programa aí, ele tá ligado. Os graus que a gente dava lá. Verdade. E o Léo na garupa ainda. Verdade. Mano, o Léo tem história pra contar, mano. Um restaurante. Cara... Quebrada recomenda o restaurante. Quebrada restaurante, eu recomendo... tem que recomendar a quebrada, né? Lógico. Opa, peraí, ó. Pra você que tá aí... Dá uma moral pros caras da quebrada. Não, tem que dar moral. Putz, esses dias eu fui comer um... Ó, depois veio o Pimpim aí, né? Ó, depois... Ó o jabá. Um som de cash aí. Foi um plim-plim. Ó, gente, você que quer comprovar uma comida típica de outro país, uma comida árabe, vai ali no Mr. Food, que é bem em frente em Guaianazes, pra quem tá em Guaianazes, pra quem conhece, ou quer chegar. Mr. Foods, cara, comi um shawarma lá, cara, preço top. Shawarma, pra quem não conhece, é tipo um pão sírio enrolado com salada, uma cara, mas acho que todo mundo conhece. Mr. Food, bem ali em frente ao... Colado em frente à escola de idiomas WhatsApp. WhatsApp? Isso. Top. Eu acho que ali é Hipólito de Camargo? Não manjo. Rua do Xodó, pra quem é antigo. Sei. Isso. Tá bom, top. Pronto. Depois manda lá pra nós, tá? Mr. Foods. Mr. Foods. Depois manda pra nós lá, tá? Pô, Nenê. vai, Nenê. Restaurante. Eu vou no melhor parmegiano da região, em Guarumá. Putz. Puta, aqui na merda. Manda o jabá depois também. Rua Francisco Pinheiros. Você é louco. Top, em frente à Antiga Sorridente. É bom, meu. A parmegiana dele é boa. Você é louco. Quem diria? Tem algo que ninguém imagina sobre você? Quem diria, mano? Putz, tem. Quem diria? Tem, cara. Tem uma coisa que eu falo, que falei até esses dias com o pessoal, que a gente cresceu no meio onde a gente tinha muito preconceito, né? E quem diria que um dia eu dançaria vários tipos musicais em cima de um palco? Graças a... Isso não tinha. Graças a Catita. Hoje eu falo isso. Quer dizer que você é dançante. Você é pé de valsa? Você acredita nisso? Você é pé de valsa? Guardadinho de 8. Não. Zumba. Axé. Quer dizer que o cara dança então, Catita, mano? Deus abençoe você ricamente por ter destravado 3 gerações. São quase 200 anos que não chegava a expressão do corpo através da dança. E quem diria? Dançando no palco. Eu aqui. Já cantei funk e tudo, Renato. A música Dia Total tem uma música gravada com a minha voz. Caramba. Pra você funkeiro que vai vir aqui, hein? Você vai vir muito funkeiro aqui, quebrada. Como? Olha que da hora, olha que legal. Seu corpo, sua vida, isso é dia total. Olha que da hora, olha que legal. Seu corpo, sua vida, isso é dia total. Dia total é funk dos caras, filho. Vai brincando, mano. Uma pessoa dentro do projeto que te inspira. Cara... É legal, hein? Não, isso aí além de ser legal. Porque você, queira ou que não, querendo te cortar, Bezerra, as próprias pessoas que vão ali ensina coisa pra vocês pra caramba também, né, cara? Não é só o contrário, né, cara? Eu imagino um aprendizado que vocês tiveram, sabe? O aprendizado nesses 10 anos de Dia Total. Cara, isso faculdade não ensina.
Vivência. Isso você não paga pra ter. Então, cara... Cara, hoje eu vou falar uma coisa pra você que eu tava em uma reflexão maravilhosa aqui. Uma pessoa que me inspira no projeto. A gente chama de Magrão. Puta, o Magrão, ele mora aqui, mora no Vila Rosa aqui mesmo, aqui em cima, perto de São Paulo. Por que que ele me inspira? Porque ele é um cara que ele tá diariamente com a gente, é um super pai, um super esposo, é um cara com a idade, mas com um espírito jovem tão forte, Renato, que você fala, esse cara me inspira. Quando eu chegar nessa Você idade, tá eu quero estar maluco. assim. Você tá Ele maluco. dança, ele treina, ele agita, ele estimula, ele motiva. E a história de vida do cara é fantástica. Então, uma pessoa que me inspira dentro do projeto Magrão. Nenê, tem alguém que te inspira lá, Nenê? Com certeza deve ter, né? Sim. Um dos caras inspiradores no projeto e do projeto é o Felipe. Caramba! Olha aí! É louco. Agora vai top, hein, mano? Então, Inspiração Felipão. pura, Felipe. Tá. Se você pudesse mudar uma coisa na quebrada, certo? O que seria? Cara, se eu pudesse mudar uma coisa na quebrada, que as pessoas que estão no gerenciamento das construções das políticas públicas de segurança, de saúde, de bem-estar, de lazer, de esporte, que elas entendessem que aqui tem pessoas batalhadoras, guerreiras, que querem um pouquinho só de dignidade pra viver, depois de um trem lotado, depois de um ônibus que demorou, depois de tanta confusão no seu dia a dia, que essas pessoas, fosse pra mudar uma coisa, que essas pessoas entendessem. Essas pessoas querem viver no mínimo de dignidade, numa rua mais limpa, numa atividade física com mais qualidade, sair do seu trabalho com segurança, sem medo de ser assaltado, assassinado. Uma coisa que eu quisesse seria isso, que elas entendessem, que elas lutassem, entendessem e lutassem que é necessário entender que essas pessoas têm vida, família, que amam, são amadas e que só querem chegar em casa do mesmo jeito que saíram. É louco, perfeito, cara. A gente fez um marketing legal pra você, que a gente ia falar que você ia vir aqui. Teve algumas pessoas que fizeram perguntas lá no Instagram. Verdade. Então eu vou passar essas perguntas que as pessoas fizeram pra você. Qual é o maior sonho? Vai, Nenê. É o seu? Não. Bora de ambos, acho que seria de ambos. Tem que falar também, sabe por quê? Porque essa pergunta do Renato ela é importante. E já emendando a outra, o que vocês fariam pra juventude hoje em dia? Aí. Pronto, já pega a dobradinha. Vamos matar as duas. Ó, aqui é Coelho na tacada só. quebradas é isso. É. Nenê, já mata isso. Se fosse pra mudar uma coisa, o sonho, e já coloca essa resenha. Você tá no BO, o Renato já disse. Já Quebrada. tá vendo? Quem É é assim, quebrada gente. sabe sair do BO. Ele tá Aqui é nossa bem. quebrada. Tá saindo bem, isso é louco. Amarra as três, ó. Uma mudança, Um sonho, né? um sonho e a juventude. Nosso sonho, acho que vou falar o nosso, eu compartilho muito dessa fala do Felipe, é que nós, das quebradas, né? Não da quebrada, das quebradas, pudéssemos ter mais dignidade, o direito de ir e vir, sem se preocupar, né? Com a segurança. É o direito de você que mora próximo às estações, a estação de Goianás, simplesmente possa chegar e ir andando para sua casa. Sim. E esse é um dos sonhos, né? A segurança, a nossa segurança. Qual é a outra pergunta, Renato? Outra pergunta, o que você faria pra juventude, né? Juventude. Qual o conselho que você daria pra rapaziada jovem aí, cara? Se pudesse, propor tudo aquilo que a gente teve. Como você estava falando aqui no começo, muitos desses jovens não passou e não vai passar para brincar de bolinha numa calçada sem cimento. Hoje eles não podem, né, devido à construção da cidade, enfim. Mas eles podem, através da gente, da atividade física, ter essas vivências. Top. Né? Através do esporte. O esporte socializa muito, muito, muito. Acho que é o diferencial mesmo, né? O esporte, né, cara? Você vê aí as maiores potências do mundo. Investe em esporte. Investe em esporte, cara. Eu acho que ainda o nosso Brasil aqui ainda tá muito atrasado nisso. Tem que melhorar. Tem que melhorar bastante.
Antigamente o futebol predominava bastante, hoje eu acredito que o futebol também tá muito elitizado. Concordo. Você pegar a molecada aí de 8, 9, 10 anos, cara, tá muito difícil pra molecada jogar, porque muitas escolinhas, não tô querendo falar mal de ninguém, que todo mundo precisa O acesso, ganhar o seu. né? O acesso, O acesso. Tá muito difícil. Então, o poder público precisa entender que como esse acesso tá difícil pro esporte, eles precisam intervir nisso e fazer alguma coisa para as coisas acontecer. E através da política só que consegue fazer isso, infelizmente, né? E até falar sobre a questão do sonho, né? Que eu vou responder essas duas perguntas também. Cara, o sonho é esse, né? Que a gente consiga entender, você que tá assistindo o Quebradas Cast, que você entenda de uma vez por todas que você faz a diferença, que você é especial, que você constrói, que você muda e modifica as coisas de uma maneira que nenhuma outra vai fazer. Porque outra pessoa que sentar numa cadeira, ela não vai ser igual a você. Então esse é o sonho, que essas pessoas entendam isso. E a outra pergunta, o jovem, é o seguinte: você jovem, você quebrada, fala comigo, quebrada. Quebrada, dá pra curtir, dá pra sair, dá pra viver. Pode fazer o que você quiser, cara. Dá pra fazer isso com moderação, responsabilidade, entendendo o outro que tá ali. Dá pra você fazer as coisas. E outra coisa que eu quero falar pra você, quebrada: não acredita 100% no que você vê na internet. Muitas vezes tá maquiado, Renato. Muitas vezes tá combinado. Não se cobre muito. Que o cara tá com tantos anos, já fez patrimônio de no tanto. É a vida do cara. É a corre do cara. Foi o que o Top WK falou. O dinheiro muda de mão. É possível ver uma Porsche numa comunidade. E ela não representa só um carro. Não representa só valor. Ela representa a construção de que aquela pessoa que saiu do zero e através do trabalho, ela chegou e falou: eu posso, você pode. Caramba, Bezerra, você aproveitando esse gancho que você falou aí, cara, como que eu acho excepcional, cara, o cara que saiu lá da comunidade, certo? E depois que ele voltar com uma Porsche lá, cara, eu acho isso magnífico, porque que nem você falou, mostra para as outras pessoas que também estão ali na condição que ele também pode, cara. Sim. E isso tem que acontecer mais, cara. Que não seja especificadamente a Porsche, mas uma condição boa de vida, uma casa boa para a família, sabe? Uma escola digna para o filho, uma comida de qualidade, sabe? E isso é uma inspiração pro jovem, né? Esse dia eu tava vendo um vídeo, acho que era até do Buzeira, cara. Buzeira, encosta no Quebradas o quanto antes. Cara, o Buzeira, aí tá lá o vídeo, passou na quebrada mesmo, acho que aí na Itaquera que ele morava. Aí passou uma Lamborghini, passou uma Ferrari, aí acho que o cara fez um corte, não sei nem se foi ele, o cara pegou e fez o corte. Dubai na favela, mano, eu achei da hora esse bagulho, mano, você é louco. Representatividade. Caramba, isso daí é excepcional pra nós que é da comunidade, cara. Sim. E Dubai tá na quebrada, mano. Exatamente. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem diria que isso é... Não tinha nenhum desenho disso. Não tinha um desenho, nada, zero. Não existia isso, não tinha. Agora, só nas figurinhas. Agora nós tá vendo Ferrari na quebrada, nós tá vendo Lamborghini... Mano, ela tá vendo tudo, cara. Tá vendo, sabe o quê? É louco. Tá vendo coisa que antigamente era raro. Você tá vendo, um dos primeiros caras que começou a fazer faculdade na quebrada foi o Renato. Sim. Então tá vendo que não existia. A formação de faculdade, o carro de qualidade, uma casa boa, uma alimentação. A quebrada pode. E quando ele volta pra cá, ele fala assim: ei, você que tá aí, jovem, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos modificar. Do jeito que a quebrada entende. Exato. E esse programa, Bezerra, tá aqui pra isso. Pra trazer essas pessoas que se deram bem e pra isso, cara. Falar Motivar, que elas podem, motivar, inspirar, estudar, alimentar bem, atividade. Mostrar tudo, o caminho. Cara, tudo, cara. Então nós vamos fazer a diferença aqui, cara. Pode ter certeza. Já está fazendo. Já estamos fazendo a diferença, cara. Top. Rapaziada, acho que tá chegando ao fim. Acho que nosso tempo estourou aqui. O produtor já tá levantando a produção. O protetor tá conta, eu tô com a fome, mano. Alô, produção. Me perdoa. A culpa é minha. Vocês do projeto Dia Total, como que faz pra acompanhar o projeto? Como que as pessoas que querem ajuda, deixa as redes sociais de vocês aí, os contatos. Cara, faz aí uma propaganda do Dia Total aí, porque a gente tem que
juntar o máximo de gente possível ali naquele projeto Dia Total, cara. Manda pra nós aí, cara. É hora de vocês falarem aí como contactar o Dia Total. Marcha, caramba, que nós vamos deixar tudo caminhado aí, cara. Bora. E a partir desse programa aqui, você vai 100 pessoas por dia lá, vai vir 200 agora. Pronto. Com certeza, cara. Pode vir. Vai lotar naquela quadrinha lá, cara. Vocês vão ter que alugar outro espaço, cara. Fala, Nenê. Fala que eu termino. Você. A gente falou aqui de Lamborghini, Ferrari. Mas sabe qual é o seu maior patrimônio? É o seu corpo e a sua saúde. Top. Sem isso, você não consegue desfrutar de nada. E o Dia Total, @Projeto Dia Total, de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã, Parque Linear Guaratiba, você vai ser bem-vindo. Vem! Top. Ó, Renato. Manda o Instagram também do Dia Total. É verdade. Manda, vai, cara. Você vai. que quer conectar com a gente aí, eu sempre falo, você que não consegue por conta da distância geográfica, por estar mais longe, você consegue acompanhar nossas reflexões matinais, o nosso Pai Nosso que vai pra você, inclusive um Pai Nosso que já foi enviado pra lugares até fora do Brasil e as pessoas falam, eu senti, top, independente de religião, mas é a positividade chegando pra outras pessoas. Vai no Instagram, @Projeto Dia Total, se quiser me encontrar lá, @Felipe Bezerra Dia Total. E a minha fala é a seguinte, cara, quando a gente tem pessoas que estão próximas a nós, seja fisicamente ou seja hoje nas mídias sociais, isso ajuda muito a gente, porque a gente só consegue fazer a revolução quando nós estamos acompanhados. Ninguém faz nada sozinho. Para vir um podcast, teve alguém que montou o computador, teve o Renato que vir aqui ajustar todos os equipamentos, teve a nossa produção. Então, é isso, Renato. O Quebradas Cast é isso, é mostrar que você que tá aí, a frase que eu sempre falo é: quem tem saúde deseja milhões de coisas. Quem não tem saúde só deseja uma. Saúde. Top. Beleza. Rapaziada, quero agradecer imensamente, cara, que vocês vieram aqui. O Nenê, a gente desenvolveu ele aqui. Não foi nada combinado, não, né, BC? Foi aleatório. Porra, agradecer demais aí o Nenê por ter vindo. O Bezerra, então, nem se fala. Porra, obrigado mesmo, de coração, cara. Acho que vocês deram outro nível pro programa. Essa é a verdade, cara. Então, obrigado mesmo pela participação de vocês, cara. E só tem que agradecer aí vocês, cara. Eu vou deixar minhas considerações finais, o Nenê deixa dele. Cara, o Quebradas Cast é isso. A minha visão do Quebradas Cast é isso pra você que tá assistindo. É dar voz à comunidade. Mostrar que as pessoas são capazes. Mostrar que elas podem construir. Pode construir de onde elas estão com o que elas têm. E seguir persistindo, insistindo, motivando. O Quebradas Cast é isso. É motivar, é inspirar. É mostrar que em qualquer quebrada do Brasil e do mundo tem diamantes a serem lapidados. É isso que eu vejo disso aqui. E tenho certeza absoluta que a audiência vai crescendo cada dia mais. E me sinto honrado. E lá na frente vou me sentir honrado mais ainda por falar, pô, estávamos juntos construindo isso. Top, mano. Obrigado, Bezerra. Parabéns, Renato. Obrigado. Agradecer, né? Agradecer o convite de vocês, né? Vim para acompanhar e participar desse Quebrada Cash, tá? Agradecer a nossa produção ali, topzera. Tava milhão de produtor ali, mano. O produtor tava desesperado, mano. E Renato, parabéns pelo projeto, né? Como o Felipe falou, é dar voz à Quebrada. A Quebrada tem muita coisa boa, muita gente de sucesso. Que às vezes o sucesso não é só que tá na mídia, né? Sim. Às vezes o sucesso é o seu Joaquim, que tem a padaria há 40 anos na Quebrada. É sucesso. Que nos alimentou desde cedo. E esse início desse projeto é muito bom estar aqui com você, tá? E sucesso, gente. Obrigado, Nenê. Valeu, obrigado a todos aí. Obrigado mesmo. Rapaziada, é o seguinte, ó. Compartilha aí. A gente vai... Cara, vai ter vários episódios aí. Vai ter coisas boas pra caramba aí. Então, quero que vocês seguem a gente lá no YouTube. Quero que vocês seguem a gente lá no Instagram. Compartilha. Cara, segue em todas as redes sociais, todas as plataformas. E obrigado. Rapaziada, e outra coisa. Vocês não estão ligados quem é que vai vir aqui no próximo... Vou até tirar o fone de ouvido aqui. Tem um cara que vai vir aqui no próximo episódio, cara, que eu vou falar pra vocês. O cara...
Eu não vou dar muita Spoiler. Não vou dar muito spoiler, não, pra não. Mas o cara que vai vir aqui no próximo episódio, tem segura, rapaziada, que eles vão passar uma visão monstra, cara. Pode ter certeza, já tá Top, certo. hein? O cara vai vir aqui. Você é louco, mano. Você é louco, top. Vai ser demais. Obrigado, rapaziada. Valeu por assistir aí. Tamo junto, hein, mano? Beijo, quebrada. Valeu, Um abraço. quebrada. Obrigado, Todo é mundo nóis. quebrado, hein, ó. Pirajussara, Capão Redondo. Você é louco. Vamos tá tudo envolvido, mano. Marcha. Um abraço. Um abraço! Você é louco.